do Paraná não vai ser fácil, não. Romero Carvalho, o Cuca está correto de estar estudando jogo a jogo, né? Isso também mostra o conhecimento que ele tem do grupo, né? O próprio Rômulo, que entrou ontem, que não havia se saído muito bem no último jogo na Arena do Jacaré, já foi um jogador importantíssimo ontem. Já foi. O Cuca, ele é muito inteligente, eu gosto do trabalho dele, é um treinador humano, de um estilo que é raro no Brasil. Acho que tem ele, tem o René Simões, não são muitos técnicos que entendem bem os seus jogadores. Ney Franco, que sabe conversar, que sabe formar um grupo. Ele fez isso no Fluminense, tem feito isso no Cruzeiro. Foi jogador, foi um bom jogador, um bom atacante no Grêmio. Ele ontem falando, por exemplo, de qualquer tipo de polêmica que teria com a saída do Thiago Ribeiro. Ele vai falar daqui a pouquinho. E ele fala também dessa questão de poupar o time. Afinal, o jogo agora é quarta e sábado. Ele precisava de dar esse descanso para alguns jogadores, fez bem em preservar o Montijo, jogou com o regulamento e com o futebol ali na mão. Ele sabia o que o Atlético Goianiense estava oferecendo, sobretudo quando o Rafael Marques foi expulso, ele viu que aí não tinha mais nenhum risco do Cruzeiro sofrer um empate ou perder esse jogo, e aí ele realmente pôde poupar melhor o time e pensar já na partida contra o Atlético Paranaense, que está crescendo cada vez mais na competição. E olha só, exatamente sobre isso que o Romero está falando, essa questão do Thiago Ribeiro, que acabou de sair. Vamos pedir para o pessoal colocar a matéria aí no ponto para a gente chamar. Ele não saiu nada satisfeito depois da substituição. Mas aí o Cuca, no vestiário, foi lá de imediato, ele contou para a gente, e quis saber o que era que tinha acontecido com o jogador. Olha só. Não, eu fui nele. Eu falei, você está saindo bravo porque está saindo 10 minutos? Não, professor, porque o Rômulo não me deu aquela bola, que realmente ele tem razão. Se o Rômulo toca, é ele que tem que fazer a jogada. Então, como o Rômulo cruzou, passou, eu falei, mas não é essa imagem que passa para fora. Não, mas não tem nada. Até porque ele é um guri muito bom. Todas as vezes que ele é substituído, jamais questionou nada. E hoje, eu também tive essa percepção. Quando eu fui já em seguida falar com ele se era isso aí, ele já disse que era uma jogada do jogo, por isso que tinha saído chateado. Mas é natural. Não foi devido à substituição que eu saí reclamando, não. Foi um lance anterior que eu pedi a bola para o Rômulo para ele começar o jogo. E eu acabei saindo um pouco, reclamando um pouco. Foi desse lance, não tem nada a ver com a substituição. É porque como eu saí reclamando, por coincidência, foi bem na hora da alteração. Passou-se a impressão que eu saí reclamando da alteração. Até o Cuca me perguntou no banco. Eu falei, não tem nada a ver com a substituição, não. Foi um lance de jogo mesmo, por isso que eu saí reclamando. Muito bacana. Fui nele mesmo. Já fui na hora para resolver a situação, porque daí ninguém cria nenhuma polêmica. Porque realmente o que passou para a imprensa é que o Thiago estaria reclamando da substituição. Né? Não é a hora, até tudo bem, né? A vantagem dos jogadores tem campo, mas o Cuca já resolveu na hora. Claro, e acaba com isso, aí não fica gerando especulação, o jogador fica chateado quando sai, e principalmente quando está bem. Para mim, o Thiago Ribeiro foi o melhor em campo ontem, jogou demais pelo lado direito, fazendo boas jogadas, é natural, mas ainda bem que esclareceu, não é nada disso, e parece, a impressão que a gente tem as informações, o grupo do Cruzeiro já é um grupo muito unido, um grupo em sintonia, isso é fundamental para uma caminhada. Teve até um lance ontem, quando o Caçapa faz o gol e vai até o Gil dar um abraço, falar que é o amigo. E é um jogador que está disputando posição. Você vê que então está saudável o ambiente lá dentro. Isso é muito importante nessa hora. O ambiente é muito importante. O ambiente do Cruzeiro é um ambiente leve. Você vê aí nas entrevistas, você vê na própria convivência do Cuca com o grupo. Acho que isso é muito importante. Porque a gente fala do treinador boleiro, né? Aquele treinador que sabe a linguagem do jogador, que já foi jogador de futebol, que vive o dia a dia no clube. Isso é muito importante. E o Cuca, que muita gente não esperava muita coisa dele no Cruzeiro, né? Era a quinta opção, ou sexta opção, surpreendeu todo mundo, está surpreendendo todo mundo aí. Hoje, por exemplo, você liga os principais canais de televisões do Brasil, o pessoal está apontando o Cruzeiro, como um dos favoritos também, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. O Cruzeiro está entre aqueles que vão brigar pelo título, segundo a opinião dos comentaristas, que até o início do ano, quando o Atlético trouxe Diego Souza, trouxe aquela turma toda, ninguém falava nisso. Só tem um detalhe, né? Quem é de fora custou enxergar isso, porque a gente já fala isso aqui, ó, há muito tempo. E lógico que a mim, o Flávio vai dar o recado da multimídia, mas a mim me surpreendeu exatamente pela questão ofensiva, né? Uma coisa que a gente busca tanto no futebol brasileiro, que a gente entende como real, que a gente tem talentos, que a gente tem essas possibilidades em termos de futebol brasileiro, e não vê os treinadores se utilizando disso. Se você pegar o Cuca, a própria trajetória dele no Cruzeiro, as escalações, a forma como ele coloca o time, é sempre na ofensividade. E isso eu acho que ele está fazendo a diferença em termos de campeonato brasileiro. Vamos dar o recado?